passar para Belo Horizonte. Eu sei que a gente quer falar de São Paulo, todo mundo quer falar de São Paulo, né? São Paulo conseguiu capturar mais do que nunca esse ano a atenção do público, sem dúvida por causa, em boa parte, do fenômeno Marçal. Mas eu queria falar um pouco de Belo Horizonte. Belo Horizonte tem um fenômeno interessante, e eu queria que você talvez me explicasse isso, Murilo. Tem instituto de pesquisa dando o Bruno Engler em primeiro lugar, a pesquisa da Atlas Intel, por exemplo, dando o Bruno Engler em primeiro lugar, e tem pesquisa dando o Bruno Engler em terceiro lugar. O que você está enxergando? Primeiro, por que tanta disparidade, e o que você está enxergando em Belo Horizonte? Olha, Paulo, é muito difícil fazer uma análise em cima das pesquisas da Atlas. Eu respeito muito, ele está com uma metodologia de pesquisas pela internet, que é diferente de todos os outros institutos, por isso que algumas praças dão resultados diferentes. Mas só vamos saber se essa metodologia é a mais correta ou é a tradicional quando abrirem as urnas. Eu acho que qualquer julgamento agora não vale, certo? Vai valer quando abrir as urnas. Mas nas pesquisas tradicionais, eu te diria que o Mauro Tramonte tem uma pequena vantagem para ir ao segundo turno, uma pequena vantagem, e o prefeito Fuad e o Bruno Engler disputando com quem iria com o Tramonte. Mas é uma eleição que nem São Paulo. Qualquer um dos três pode acontecer. Pode dar qualquer coisa também. Não se surpreenda se der Fuad e Bruno Engler, como se der Tramonte e Fuad, ou Tramonte e Bruno Engler. Certo? O lógico, pelas pesquisas de hoje, é Tramonte mais um. Mas eu não apostaria assim 100% nisso. Eu acho que podemos ter surpresa em BH também. E interessante que em BH você tem um samba do crioulo doido. Esse tema não pode mais ser usado, mas eu continuo usando. É um samba do crioulo doido, porque você tem um governador que supostamente é de direita apoiando um candidato, uma aliança com o PSD, um ex-governador apoiando o mesmo candidato que o governador atual, e o Bruno Engler por fora, com uma posição mais puro sangue de direita. Então você tem... É confuso o jogo político de Belo Horizonte, né, Murilo? Muito. O Tramonte conseguiu praticamente o impossível, né? Que é unir os dois adversários das últimas eleições de governador. Mas, ao nosso ver, esse é o problema da campanha. Esse passa a ser como é que administra isso, né? Como é que administra? Principalmente no segundo turno, onde vai aflorar as coisas, certo? Como que administra Calil e Zema no mesmo palanque? É uma vantagem, mas ao mesmo tempo pode se tornar uma desvantagem lá na frente, certo? Mas por isso, Paulo, que eu te digo que essas eleições municipais, elas misturam muito. Por isso que esse cenário nacional não entra tanto. Como é que, por exemplo, Bolsonaro, Lula, como é que se comporta em BH? Como é que se comportam nesse primeiro turno em BH? É muito difícil, porque todo mundo sabe que o PT lançou um candidato, porque o Fuad não queria também aliança. No segundo turno, provavelmente o PT, se for o Fuad, vai apoiar o Fuad, certo? E se for o Bruno Engler... Você vai apoiar se for o Bruno Engler e Tramonte. E Tramonte, com o Zema do outro lado, como é que vai fazer? Quer dizer, então, Exato. Mas alguma coisa vai acontecer. Isso pode mudar a geografia no Brasil, política, né? Então, são algumas coisas que nós vamos ver para frente, como se daria isso. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? Acha que se o Bolsonaro... eu também não vejo ele fazendo um movimento tão forte em Belo Horizonte para o Bruno Engler quanto ele poderia. Você também tem essa impressão, e você acha que ele pode definir se o Bruno Engler vai ou não para o segundo turno? Ele poderia ajudar muito o Bruno Engler com uma participação mais efetiva, mas ao mesmo tempo o governador Zema o apoiou muito no segundo turno, né? Como é que vai lá trombar de frente com o Zema? Vai medir forças com o Zema? Porque se for o Fuad e o Tramonte, o Bolsonaro também está tranquilo, né? Provavelmente ele apoia o Tramonte, que o Zema já está lá. Então, quer dizer, então é uma situação porque é muito complexo. É muito complexo para ele, tanto Lula quanto Bolsonaro, essas definições, né? Perfeito.